Policiais assediam uma idosa negra, até que ela faz uma ligação para seu filho, um juiz federal. Se você gostar das histórias, peço que se inscreva, ajudará imensamente o canal. O sol brilhava intensamente naquele dia, aquecendo as ruas do bairro, mas a atmosfera ao redor de Dona Clara estava prestes a mudar. Enquanto ela se afastava da pequena loja de produtos frescos, um grupo de policiais se aproximou rapidamente. O sorriso no rosto da idosa ao ver as batatas e tomates escolhidos com tanto carinho se desfez quando um dos oficiais a interrompeu. Com licença, senhora. O que a senhora tem na bolsa? A voz do policial era autoritária, e seus olhos examinavam Dona Clara de cima a baixo, como se ela fosse uma ameaça iminente. São apenas minhas compras, meu filho. O que está acontecendo? Dona Clara respondeu, a preocupação começando a se infiltrar em seu tom. A multidão ao redor começou a se aglomerar, os olhares se fixando na cena, alguns murmurando entre si. Você foi vista colocando algo na bolsa que não pagou. Vamos verificar, disse outro policial, com um tom de desdém. A vergonha e o medo começaram a tomar conta de Dona Clara. Como ela poderia ser acusada de roubo? Uma idosa de 75 anos, com coração cheio de bondade e a história de vida marcada por lutas e superações. Mas eu sou uma cidadã de bem. A senhora pode perguntar para quem quiser, eu sempre pago pelas minhas coisas. Ela tentou manter a calma, mas a voz começou a falhar. O pânico a envolvia como uma névoa densa. Cala a boca, velha. Não estamos aqui para ouvir suas desculpas, um dos policiais gritou, enquanto outros se aproximavam, reforçando o cerco. O desespero a levou a buscar uma solução, uma maneira de ser ouvida. Com as mãos tremendo, ela puxou seu celular do bolso. Vou ligar para meu filho. Ele é juiz federal e vai resolver isso. A declaração saiu de sua boca como um grito de socorro, uma promessa de que a verdade prevaleceria. Com os dedos trêmulos, ela discou o número. O olhar dos policiais mudou por um instante, um misto de surpresa e ceticismo. Algo na menção ao filho juiz parecia desestabilizá-los, mas a tensão ainda imperava no ar. Dona Clara, isso não vai adiantar. Ninguém vai te ajudar aqui, um dos oficiais zombou, mas ela ignorou, com o telefone colado ao ouvido. O toque soou, e ela rezou para que seu filho estivesse disponível. O coração dela batia em um ritmo frenético, uma sinfonia de medo e esperança. Alô? A voz familiar de seu filho, Dr. Rafael, soou do outro lado da linha. Mãe? O que aconteceu? Meu filho, estou aqui na esquina da loja, e os policiais me acusam de roubo. Eles estão me tratando como uma criminosa. Fique calma, mãe. Eu vou te ajudar, estou a caminho, Rafael respondeu, a preocupação se misturando à determinação. Dona Clara sentiu um alívio passageiro, mas a situação continuava crítica. Os policiais ainda cercavam, alguns rindo, outros discutindo entre si sobre o que fazer. Você não vai sair dessa, velha, um deles rosnou, se aproximando ainda mais, mas ela respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Meu filho está vindo, e ele vai acabar com isso. Você não sabe com quem está lidando. Dona Clara desafiou, sua voz agora mais firme. As palavras foram como uma faísca em um barril de pólvora, e, por um instante, a tensão no ar se tornava palpável. Os olhares dos policiais se cruzaram, uma dúvida surgindo entre eles. O que aconteceria se realmente um juiz federal aparecesse? O que as testemunhas diriam? A multidão observava em silêncio, e Dona Clara percebeu que havia uma centelha de esperança. Mas o que mais poderia acontecer antes que a verdade se revelasse? A cidade parecia estar prestes a explodir em um turbilhão de emoções e revelações. E no horizonte, a figura de Rafael se aproximava, trazendo consigo a promessa de justiça. O tempo parecia parar enquanto Dona Clara ouvia a voz de seu filho, Dr. Rafael, do outro lado da linha. A multidão ao redor a observava, os olhos fixos em sua figura frágil, mas determinada. O policial que a ameaçava se aproximou ainda mais, a hostilidade latente em seu olhar. Vá em frente, liga para o seu filho. Ele não vai fazer diferença aqui, ele provocou, rindo. Mas Dona Clara não se deixou abalar. A voz de Rafael era um fio de esperança, uma luz em meio à escuridão que se formava ao seu redor. Ele está vendo, ela repetiu, como um mantra, sentindo a força que começava a crescer dentro dela. Ele vai provar que sou inocente.
Isso é o que você acha, outro policial. Debochou, cruzando os braços. Mas até ele chegar, você vai se divertir um pouco na delegacia. Dona Clara olhou para os rostos da multidão. Havia jovens, idosos, pessoas de todas as idades e raças, e ela percebeu que não estava sozinha. A indignação começava a crescer entre eles. Vocês não podem fazer isso. Eu sou uma cidadã de bem, que trabalhou a vida inteira. O que vocês estão fazendo é um absurdo. As palavras dela reverberaram no ar, e alguns começaram a murmurar em apoio. Deixem a mulher ir, alguém gritou. Ela não fez nada de errado. A tensão aumentava, e Dona Clara sentiu uma onda de coragem que a impulsionava. Você acha que isso vai ajudar? O que você pode fazer? Você é só uma velha. O policial que a confrontava desdenhou, mas havia uma hesitação em sua voz. Os outros policiais também pareciam incertos, suas expressões começando a mudar com a pressão do grupo. Rafael está a caminho, e ele vai fazer justiça. Vocês vão se arrepender de terem me tratado assim, Dona Clara desafiou, sua voz agora firme e clara. Um murmúrio da multidão crescia, e ela percebeu que a força do povo estava do seu lado. Olha, a velha está se achando, outro policial zombou, mas sua confiança começava a vacilar. O celular ainda estava em sua mão, e Dona Clara decidiu que não ia se calar. Meu filho é juiz federal. Ele vai saber de tudo isso e vocês vão se ver em apuros. A cada palavra, ela sentia a determinação crescendo. Os policiais estavam começando a se entreolhar, e, por um breve momento, a arrogância deles hesitou. Deixa disso, Clara. Não vale a pena. Você não vai mudar o que está acontecendo, um dos oficiais disse, mas havia um tremor em sua voz que não passava despercebido. Eu sou mais do que apenas uma idosa. Eu sou uma mulher que tem histórias, que tem direitos. E eu não vou deixar que me tratem como um animal. As palavras dela ecoaram, e a multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Neste instante, um carro de polícia se aproximou, e Dona Clara reconheceu a silhueta familiar de Rafael saindo do veículo. Seu coração disparou ao ver a determinação em seu rosto. Ele se dirigia para ela, e a multidão partiu em um murmúrio ansioso. Mãe! Ele gritou, atravessando a massa de pessoas. Rafael! A voz dela transbordava alívio, e ela sentiu que a tempestade estava prestes a passar. Mas ainda havia um desafio a ser enfrentado. Os policiais estavam paralisados, sem saber como agir diante da chegada de um juiz federal. Dona Clara, o que está acontecendo? Rafael perguntou, sua presença forte e protetora. Estes homens me acusam de roubo. Estão me tratando como uma criminosa. Ela não podia conter as lágrimas, mas agora eram de alívio. Rafael virou-se para os policiais, sua expressão severa. Vocês têm alguma ideia de quem estão lidando? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto os oficiais trocavam olhares nervosos. Ela é uma mulher de respeito. E eu vou garantir que isso não fique impune, Rafael declarou, sua voz ressoando com um poder que Dona Clara nunca havia visto nele antes. O ar estava carregado de tensão, e a multidão observava, ansiosa por uma resolução. Mas o que viria a seguir? A verdade se revelaria, ou a injustiça prevaleceria? Dona Clara sentiu que o destino dela estava prestes a ser decidido, e a batalha apenas começava. O coração de Dona Clara pulsava freneticamente enquanto ela observava Rafael, seu filho, atravessar a multidão. Ele tinha a postura firme de um homem que não apenas era um juiz federal, mas também o seu defensor. Os olhos dos policiais, antes cheios de desdém, agora refletiam uma mistura de nervosismo e hesitação. O murmúrio da multidão crescia, e cada palavra de apoio parecia amplificar a coragem que pulsava dentro dela. Vamos, mãe. Vamos resolver isso, Rafael disse, sua voz carregada de determinação, enquanto se posicionava ao lado dela. O policial que havia confrontado hesitou, claramente desconfortável com a presença do juiz. Doutor Rafael, não me venha com desculpas. Se você não tem provas para manter minha mãe aqui, eu sugiro que a libere imediatamente, Rafael cortou, sua voz firme e autoritária. A tensão no ar era palpável, e Dona Clara sentiu uma onda de esperança. Mas a situação não estava longe de ser resolvida. Os policiais, percebendo que o público estava cada vez mais agitado, começaram a agir de forma mais agressiva.
Um deles, de cabelo curto e expressão endurecida, deu um passo à frente. Isso aqui não é um espetáculo. Voltem para suas casas, ele gritou, tentando dissipar a multidão. Mas o efeito foi contrário. Os rostos se voltaram para ele, indignados. Estamos aqui para apoiar Dona Clara. Deixem ela em paz, uma mulher gritou, levantando a voz acima do clamor. O grupo se uniu, formando uma barreira de solidariedade que desafiava a autoridade dos policiais. A cena se tornava um espetáculo público, e celulares eram levantados para gravar o momento, capturando a luta de uma mulher contra um sistema opressor. É isso que vocês chamam de justiça? Dona Clara desafiou, sua voz ecoando entre os murmúrios. Um juiz federal precisa vir me defender para que vocês reconheçam que estou inocente? O sarcasmo em suas palavras fez com que alguns rostos entre os policiais corassem. Eles estavam em desvantagem, e a pressão da multidão era uma força nova que eles não esperavam. Rafael olhou para os oficiais com um misto de frustração e compaixão. Vocês têm filhos? Irmãos? Pais? Como podem se sentir bem em tratar uma mulher de respeito dessa maneira? A injustiça não é apenas uma questão de lei, é uma questão de humanidade. Suas palavras atingiram um ponto sensível, e alguns policiais trocaram olhares, questionando a própria moralidade da situação. Enquanto isso, a multidão continuava a se agitar, gritos de apoio ecoando como um mantra. Libertem Dona Clara. Chega de injustiça. A energia pulsava, e Dona Clara sentiu que o mundo estava finalmente começando a ouvir sua voz. Mas o oficial que estava no comando tentou restabelecer a ordem, gesticulando de forma brusca. Se não se afastarem, eu serei obrigado a prender todos vocês por desobediência. Ele ameaçou, mas a multidão não se intimidou. O medo estava se dissipando, e a esperança começava a brilhar. Pode tentar, um homem robusto gritou de dentro da massa, e a multidão respondeu com aplausos e gritos de incentivo. A coragem estava se alastrando como um incêndio, e Dona Clara percebeu que não estava apenas lutando por sua liberdade, mas por todas as vozes que foram silenciadas antes dela. Eu vou garantir que isso não fique impune, Rafael afirmou novamente, direcionando seu olhar para os policiais. E quando isso acabar, vocês terão que responder por suas ações. A verdade daquelas palavras pesava no ar, um presságio do que estava por vir. Dona Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A batalha estava longe de ser encerrada, e ela sabia que a luta por justiça não terminaria ali. Mas, por um momento, ela se permitiu sentir a força da comunidade ao seu redor. Eles estavam unidos, e a chama de esperança que acenderam não poderia ser apagada. E, enquanto a multidão crescia e o sol começava a se pôr atrás das árvores, uma pergunta pairava no ar: até onde essa luta pela verdade levaria? De onde viriam as próximas revelações? O tumulto aumentou à medida que a multidão vibrava de expectativa. O sol começava a se esconder por trás dos prédios, lançando sombras longas e dramáticas sobre a cena, como se o próprio céu estivesse atento ao desenrolar daquelas tensões. Foi então que, como um farol de esperança, Dr. Miguel, o irmão de Rafael e também juiz federal, apareceu na esquina da rua. Sua figura imponente e serena cortou a multidão, e um silêncio respeitoso se instaurou. Dona Clara, ele exclamou, atravessando a linha de policiais. A expressão de preocupação em seu rosto transformou-se em alívio ao avistar a mãe. Estou aqui. O que está acontecendo? Eles aprenderam sem motivo, Miguel. Rafael respondeu, sua voz alta e cheia de emoção. Precisamos que eles a liberem imediatamente. Dr. Miguel virou-se para os policiais, seu olhar carregado de autoridade. Eu sou o Dr. Miguel, juiz federal. O que está acontecendo aqui é um absurdo. A senhora Clara não cometeu crime algum, e vocês não têm o direito de tratá-la dessa maneira. Os policiais hesitaram, a presença de Miguel gerando um efeito instantâneo. O oficial de cabelo curto, que antes se mostrava agressivo, agora parecia incerto, como se estivesse diante de um tribunal e não de uma simples manifestação. Nós temos uma denúncia anônima contra ela, ele murmurou, tentando justificar suas ações. Uma denúncia anônima? Miguel repetiu, a incredulidade evidente em sua voz. Isto é tudo que vocês têm para justificar essa humilhação? Uma acusação sem rosto, sem provas? Isso é o que vocês chamam de justiça. A multidão se agitou novamente, murmurando entre si,
absorvendo cada palavra como se fossem balas de canhão contra a opressão. Dona Clara olhou para Miguel, seu coração batendo forte. Meu filho, o que está acontecendo? Por que estão fazendo isso comigo? É uma tentativa de silenciar vozes como a sua, Miguel respondeu, seu tom grave. Mas isso acaba agora. Não permitiremos que injustiças sejam cometidas em plena luz do dia. Enquanto as palavras de Miguel reverberavam, um policial se adiantou, nervoso. Precisamos verificar a veracidade da denúncia. Não podemos simplesmente ignorá-la. Verificar? Então, por que não tem um mandado? Rafael interveio, sua voz elevando-se. Vocês estão abusando da autoridade. O que vocês estão fazendo não é apenas ilegal, é imoral. Precisamos de uma justificativa, Miguel insistiu, sua presença firme como uma âncora. Se não podem apresentar provas concretas, eu exijo a liberação imediata de Dona Clara. O crime estava tenso, e a multidão observava cada movimento, como se estivessem assistindo a um espetáculo teatral. Os rostos se contorciam entre esperança e frustração, enquanto a verdade começava a se desenrolar como uma serpente em busca de liberdade. E se a denúncia for verdadeira? E se houver alguma base? Um dos policiais questionou, tentando manter uma postura de autoridade. Então que venham até nós com provas concretas, Miguel respondeu, sua voz cortante. Porque até agora, o que vocês têm é apenas uma alegação vazia, e isso não é suficiente para manter uma mulher inocente sob custódia. A tensão era palpável, e Dona Clara sentiu uma onda de emoção ao perceber que não estava sozinha. O apoio da multidão pulsava como um coração coletivo, e a coragem de seus filhos acendia uma chama de esperança dentro dela. Se vocês não a liderarem agora, eu tomarei medidas legais contra vocês, Miguel declarou, a determinação em seu olhar visível. O oficial de cabelo curto, agora visivelmente abalado, olhou para seus colegas, que pareciam igualmente perdidos diante da força da situação. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Rafael insistiu, sua voz carregada de uma fervorosa indignação. Estão criando um precedente perigoso. Não apenas para minha mãe, mas para todos que lutam contra a injustiça. E, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um vermelho intenso, a tensão se tornava quase insuportável. A multidão, agora com uma voz unida, clamava por justiça, a força de suas palavras ecoando como um grito de guerra. Dona Clara, sentindo a energia ao seu redor, fez um esforço para se manter firme. Eu não sou só eu. Eu sou todas aquelas que foram silenciadas. E não vamos deixar que isso aconteça novamente. A resposta da multidão foi um rugido de apoio, e um dos policiais finalmente cedeu, olhando para o oficial que comandava a operação. Talvez devêssemos reconsiderar, ele começou, mas o clima de incerteza pairava no ar. Enquanto a luta por justiça se intensificava, a pergunta que pairava na mente de todos era, até onde essa luta pela verdade os levaria? E que revelações estariam por vir na escuridão que se aproximava? A tensão no ar era eletrizante, quase palpável, enquanto o Dr. Miguel mantinha seu olhar firme nos policiais. Ele sabia que a verdade não poderia ser abafada por uma simples alegação vazia. A multidão, um mar de rostos determinados, retinha a respiração, esperando o desfecho daquela cena que parecia um marco de tantas outras injustiças. Eu tenho contatos, informações que podem mudar tudo isso, Miguel declarou, sua voz reverberando entre os presentes. Uma denúncia anônima é uma sombra, mas eu vou iluminar isso agora. Ele puxou o celular do bolso e, com os dedos trêmulos de adrenalina, discou rapidamente para um número conhecido. Dona Clara, fique calma, ele disse, voltando-se para a mãe, que o observava com olhos cheios de ansiedade. Vou resolver isso. A multidão murmurou, a expectativa crescendo à medida que Miguel aguardava a chamada ser atendida. Finalmente, uma voz familiar respondeu. Miguel? O que está acontecendo? Doutor Arnaldo, preciso de sua ajuda com um caso urgente. Uma denúncia anônima contra uma mulher inocente, minha mãe. Tem algo mais por trás disso. Você pode verificar os registros e me ajudar a desmascarar essa farsa? A voz do outro lado hesitou por um momento. Claro, Miguel. Farei isso imediatamente. Posso ver se há alguma conexão com casos anteriores. Enquanto aguardava, Miguel podia sentir a pressão dos policiais crescendo, a insegurança dele se tornando evidente.
O oficial de cabelo curto estava visivelmente inquieto, trocando olhares nervosos com seus colegas. Se você não tem provas. Isso não pode continuar, ele insistiu, tentando manter a fachada de autoridade. Eu já estou trazendo as provas, Miguel respondeu, a determinação em seu olhar inabalável. Essa denúncia é uma arma de um antigo rival da minha mãe. Alguém te tentava a todo custo deslegitimá-la por conta de suas ações comunitárias. Isso não vai ficar impune. Dona Clara, ouvindo tudo, sentiu uma onda de orgulho e alívio. Meu filho, você está certo, ela disse, sua voz agora mais firme. Nunca deixarei que me cale. A luta pela justiça é a luta por todos nós. O silêncio da multidão se transformou em murmúrios de apoio, e Miguel percebeu que a força deles, a união, era uma arma poderosa. A ligação finalmente se completou, e Miguel ouviu a voz de Arnaldo mais uma vez. Miguel, encontrei algo. O nome que você mencionou está ligado a várias denúncias falsas. Vou enviar os registros para você agora. Miguel sorriu, uma onda de esperança inundando seu ser. Obrigado, doutor. Isso vai mudar tudo. Ele desligou e se virou novamente para os policiais. Atenção! Eu tenho provas que podem desmascarar essa denúncia como uma tentativa de difamação. Se vocês não liberarem minha mãe agora, estarão se colocando em uma posição ainda mais complicada. Os policiais trocaram olhares, e o clima se tornava cada vez mais tenso. O oficial de cabelo curto, agora em apuros, hesitou. Mas e se não for verdade? E se houver algo mais? Se houver algo mais, apresentem provas, Miguel respondeu, sua voz firme. Mas até agora, o que vocês têm é apenas uma acusação vazia, e eu não vou permitir que um sistema de opressão silencie minha mãe. A multidão começou a gritar palavras de apoio, um coro de vozes exigindo justiça. Miguel sentiu que a maré estava mudando. Ele não estava sozinho naquela luta, eles estavam todos juntos. E isso era poderoso. Finalmente, o oficial que parecia mais incerto se aproximou, com a expressão de quem estava decidindo entre o dever e a moral. Se você tem provas, então devemos reconsiderar a situação. É isso mesmo, e isso deve ser tratado com a seriedade que merece, Miguel completou, seu coração acelerando enquanto esperava pela resposta. O clima mudou, e os policiais começaram a recuar, os olhares de desconfiança se transformando em um certo respeito. Nós pedimos desculpas, senhora Clara, o oficial finalmente disse, visivelmente envergonhado. Por favor, estamos aqui para garantir que a justiça seja feita. Dona Clara respirou aliviada, sentindo a tensão se dissipar. Miguel se aproximou dela, seus olhos cheios de amor e determinação. Você está bem, mãe? Eu não vou deixar que isso aconteça novamente. Ela sorriu, uma expressão de gratidão iluminando seu rosto. Eu sei, meu filho. Sua coragem é a luz que ilumina meu caminho. Juntos, somos mais fortes. A multidão aplaudiu, e o sentimento de vitória começou a preencher o ar. Mas, enquanto a noite caía, uma pergunta ainda pairava no ar: quais seriam as consequências dessa luta? E que outros desafios estariam à espreita, prontos para testar sua coragem novamente?